Eu acho que vocês perceberam o nível da coisa. Eu tive que aguentar esse tipo de coisa e é algo assustador, né? E ela fala, eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Ela deixa bem claro isso. Eu quero a ajuda dele pra encontrar o Miguel, porque o Miguel tá desaparecido. Qualquer coisa era só encontrar o Miguel. Não era difícil encontrar o Miguel. A água devolve, era essa a teoria. A água devolve. Viu? Tá? Antes de tu ir... É isso. E ela fala, eu sou um monstro. A energia, ela fala por si só, não tem como, né? Então vamos lá. Já deu uma batida ali, não deveria dar. O quarto está completamente hermeticamente fechado aqui. A gente vai começar a cutucar um abelheiro. Ela cometeu o crime, e bem grosseiro. A gente vai entrar agora num caso raro, que vocês nunca viram, e é algo mais violento, mais agressivo, tá? Eu não conseguia. Meu filho não tinha por que passar por nada daquilo, viver num bairro ruim. Quando a gente lida com energias de pessoas que cometeram crimes, principalmente um crime tão absurdo, um hediondo, um crime nojento, um crime bárbaro, um crime visto em sociedades da Idade Média, né? Algo extremamente doentio que não deveria existir mais em 2024, mães matando seus filhos. O mundo espiritual, ele observa esse tipo de energia como um belo banquete. Eu quero que vocês entendam que nós temos energias de assassinos, criminosos, estupradores, pessoas que são sujas, podres, imundas pela sua própria natureza, trafegando por aí. Quando cria-se a intenção de matar, advindo, obviamente, do nosso sistema nervoso, criação das formas de pensamento que dão a entender, dizendo, cara, eu quero matar o meu filho. Não aguento, vou torturá-lo. Todos os meus problemas, ele vai sentir. Tudo aquilo que acontecer comigo, ele vai ser também parte, pois eu vou agredi-lo, vou judiá-lo, vou agir contra a natureza da minha criança, castigando, então, por meio daquilo que eu sinto de negação ao mundo. Psicologicamente, muitos assassinos fizeram isso com seus filhos. Muitos criminosos, muitas pessoas sujas, imundas, mau caráteres, agiram castigando seus filhos em pró, então, a tudo aquilo que eles somatizavam de coisas ruins. Então vamos supor, uma pessoa que trabalha prestando serviço, sei lá, em uma empresa, varrendo o chão. Vou dar um exemplo meio grotesco. O diretor vai lá e ofende, humilha, judia dessa pessoa. Essa pessoa chega em casa e castiga os filhos. Ele passa a energia, ele passa a agressividade, ele passa aquilo que ele gostaria de falar, fazer para com uma autoridade contra ele, para aqueles que são submissos e dependem dele. Entendem como funciona? Isso psicologicamente é extremamente factível e visto em diversas famílias. A raiva que o papai e mamãe levam, né, trazem da rua, somatiza-se e castiga-se os filhos. Isso psicologicamente é extremamente aceitável. Porém, quando você tem então a intenção, a vontade, né, e a ação de cometer um ato contra uma criança e você vem cometendo constantemente, aí perfaz sim o que a Bruna fala sobre Yasmin tem mais sentido, no qual ela muda então a sua feição, ela se torna uma pessoa mais violenta, uma pessoa mais agressiva, uma pessoa com realmente intenções ruins para com alguém ou alguma coisa.
Isso é factível, por quê? Porque quando você gera essa intenção, essa força, essa agressividade para com uma outra pessoa, o mundo espiritual, repleto desses seres, se aproxima de você. O fato, quer fazer um teste? É simples, cara. Todos vocês já odiaram alguém ou alguma coisa na vida. Não tem como, nós vivemos em uma sociedade movida de emoções muito primitivas. Então o ódio, a raiva, a inveja, né, são sensações primitivas, pois elas perfazem a humanidade desde a origem até os dias de hoje. Quando você, por exemplo, tem a sua raiva de não conseguir dinheiro para comprar um telefone celular, quando você tem o seu ódio porque você foi humilhado, ofendido, menosprezado por pessoas, seja de outras classes sociais, ou mesmo de amigos ou relacionamentos que você gostaria de ter, e você foi humilhado pelo seu parceiro, sua parceira, ou pela sua namorada ou seu namorado, você pode ver que a sua feição muda, a sua sensação muda, você se torna uma pessoa mais fechada, mais escura, mais cega, ok? Quando bate então essas emoções, você vai ver que a coisa fica turva. As emoções, elas explodem dentro de você e você não vê mais nada. É como se você tivesse sido realmente convertido a um bicho, um monstro, um ser agressivo, o qual explode em raiva, em ignorância, em atitudes para demonstrar sua insatisfação para com a ação que você está recebendo. Todos já passaram por isso. Todos já ficaram cegos em algum momento na sua vida por uma raiva ou por qualquer outra emoção que perfez sobre você naquele momento, certo? Não tem como escapar disso, você está no jogo da vida. Agora você imagina quando uma moça como ela, que realmente teve essa possibilidade de cuidar de um filho, por mais que tenha sido um filho feito nas suas emoções, nos seus impulsos, né? Onde o pai, então, não assumiu a responsabilidade financeira, no mínimo, para com essa criança. Então, ela passa a assumir essa responsabilidade sozinha, passa a se prostituir, passa, então, a utilizar-se de recursos públicos para poder, então, dar comida a essa criança. A família, pelo que eu entendi, a família foi omissa das duas pessoas, tanto da Bruna quanto da Yasmin. As duas famílias, elas não aceitaram o relacionamento entre elas e não aceitaram essa condição delas irem morar juntas em uma outra cidade. Não sei quais são as condições financeiras da família, mas elas devem, nessa altura do campeonato, devem estar realmente arrependidas de não ter feito alguma coisa ou ter feito uma intervenção, seja com relação à retirada dessa criança, acolher essa criança, uma vez que as duas estavam brincando de casinha para com esse pequeno ser indefeso, ou mesmo chamar as autoridades para que pudesse colocar o fim a essa brincadeira de casinha que essas duas meninas estariam então ali criando. Então, nesse caso, a Yasmin tem energias que vocês nunca viram, e eu vou atrair essas energias para cá. Sistema nervoso dela completamente abalado, com ruptura do lado direito, que envolve o olho direito, tá? O que significa que ela tem propensão a desequilíbrios mentais que envolvam casos de hipertensão, que cause o problema do sistema nervoso, um sistema nervoso completamente abalado, que possa realmente levar a uma intolerância e uma agressividade mais explosiva e mais cega. Ela tem isso, a Bruna não, mas ela tem. Essa ruptura do sistema nervoso tendendo para o lado direito, fazendo com que o olho sofra essas influências, é o estado realmente do ápice da situação de desequilíbrio, tá? Então, lembrando, quando alguém tem pressão alta, por exemplo, a pressão alta, ela comete o sistema renal, ela sobe, e na hora que sobe, ela envolve o cérebro. Ela vai agir sobre as têmporas e todo o lóbulo frontal, causando esse desequilíbrio que ela tem, tá? Fazendo com que, então, comece a ter problemas sérios com relação a equilíbrio, ao bom senso, e até quando envolve o lóbulo frontal pode agir diretamente com moralidade, ética e posturas, tá?
pois esse lóbulo ele passa a comandar então certas situações da vida. Tanto que quando acontece acidentes e uma pessoa tem problemas do lóbulo frontal, ela perde algumas coisas relacionadas ao bom senso dentro de uma sociedade. Então ela pode vir a ter realmente esses problemas com relação a agir de uma maneira correta, agir de uma maneira ética, agir de uma maneira de bom senso, tá? Então o sistema nervoso dela é completamente abalado e nesta situação está mais ainda. A garganta, ela tem o ponto mais gelatinoso. Quando o ponto de energia ele começa a perder a firmeza, ele começa a agir como se fosse uma gosma mesmo, significa que ela não tem a certeza, ela não tem a coesão, ela não tem a razão. Por quê? Porque quando você pensa e você fala, são dois mecanismos de comunicação direto. Eu penso, eu falo. Eu penso, eu falo. A razão interpreta aquilo, causa então a pureza da informação. Então quando alguém te pergunta alguma coisa, você automaticamente pensa e fala, mas você interpreta aquilo. Essa interpretação, ela é mais rápida. Sim, não, quero, não quero, talvez, pode ser, fiz ou não fiz, você fala abertamente. Quando gera o gap, esse ponto ele enfraquece, porque ele tende não somente a duvidar-se de si próprio, mas ele também questiona-se a si próprio. O que causa, então, essa questão da Yasmin ter alguns surtos ao longo dessa narrativa. Quando ela chora e ela começa a fazer essa autoanálise dizendo, cara, eu sou um monstro, eu percebo agora que eu sou um monstro, não é só um texto pré-julgado, pré-montado para a defesa, para realmente tentar amenizar a situação da Yasmin, mas ela também faz uma autoanálise e junto à autoanálise ela chora de verdade. Ela começa a mostrar que, puta, eu sou um monstro. Ela se convence, mas ela se convence depois de ter passado por tudo isso. Então ela tem que se convencer que ela é um monstro estando na cadeia. Para que ela olhe e fala, eu sou um monstro tanto que eu estou aqui. Porque o próprio delegado falou que se a Bruna não tivesse denunciado Yasmin, ninguém ia saber a existência do Miguel. Porque ninguém sabia da existência do Miguel, pois ele ficava trancado dentro de um armário. Ele não via a vida, ele não via o mundo. Se a Bruna não tivesse falado, poderia até ser um crime perfeito. Eles iam encontrar o corpo provavelmente no rio, iam fazer os testes de DNA, mas poderia morrer como um indigente, sem ninguém saber quem é aquela criança. Então a garganta dela é completamente falha, a garganta dela não possui sustentabilidade na discursiva. O que automaticamente você fala, eu não acredito no que você fala. Não tem como. Quando você chega então no sistema nervoso, aí nós cutucamos a realeza. Todo o sistema nervoso dela está conectado, né, ramificado, o sistema nervoso dela, emocional, né, agindo sobre as costas. Então nós temos as emoções superiores e inferiores. No caso, aqui o pesar, o lodo, ele está nas emoções inferiores. Por quê? Porque quando a gente fala sobre emaranhados de emoções, ou seja, ela está com raiva, ela está com várias emoções saindo, né, pela culatra, esse ponto começa a vomitar o lodo. É como se realmente todas as camadas do ponto de energia, desde a sua ramificação aos órgãos, no caso, age sobre, então, os órgãos que é fígado, estômago, pâncreas e o sistema respiratório e uma parte do intestino delgado, esse ponto de energia, ele começa a cuspir lodo. Por quê? É como se a gente falasse de boca cheia. Ok? É aquela brincadeira do SBT de você chupar a cana e comer a bolacha, né? E assoviar ao mesmo tempo. Então você chupa a cana, ou bebe o copo de cana de açúcar, mas masca a bolacha lá e assovia. É aquilo que vai saindo. Por quê? Porque esse emaranhado das emoções, ela não acha uma razão real. Ela tende a ser uma mistura entre o que foi acordado para eu falar, as incertezas do que eu tenho que falar e as emoções conturbadas que acabam influenciando e vomitando um monte de sensações alternadas entre tentar achar uma razão, uma lógica, o choro e tudo. É um conjunto. Coisa que a Bruna não demonstrou um choro. A Bruna foi mais prática, foi mais direta, foi mais, vamos dizer assim, fria. Numa situação que precisava ser mais fria mesmo. Dizendo, cara, eu fiz, já foi. O que tinha que chorar, eu já chorei.
Então, quando acontece essas ligações aqui, são mais perigosas, o que não traz veracidade sobre a discursiva da Yasmin. Veja, se eu tivesse lá como, entre aspas, um metaforando da vida, né, com todo respeito ao Vitor, que faz um trabalho muito interessante junto à polícia investigativa ali, eu, Rodrigo, olhando então como um metaforando espiritual, vendo as energias dessas pessoas, eu ia falar, cara, tira essa Yasmin e me dá a Bruna. Porque a Bruna, ela passa muito mais veracidade no seu texto, muito mais veracidade sobre o que está falando, olhando sobre uma ótica da energia, do que Yasmin. A Yasmin, só o ponto dessa garganta completamente falho, falar, eu não confio em você. Porque você não consegue ter uma discursiva real. Com esse ponto, então, do nervosismo, né, completamente abalado, e essas discrepâncias emocionais, o qual você está vomitando esse lodo, desculpa, cara, não passa a confiabilidade. O problema é que, junto a Yasmin, a gente tem aqui, exatamente aqui, 1, 2, 3, 4, 5 seres conectados a Yasmin nas costas dela. Esses 5 seres são idênticos. E esses seres nós vamos atrair aqui. Os seres de um assassino em tempo real. Esses seres, eles são idênticos. O que preocupa e muito. Por quê? Cara, é uma gangue. A grosso modo falando, é uma gangue. Uma coisa é você ser acompanhado por um obsessor de maconha. Uma coisa é você ser acompanhado por um único obsessor de cocaína. Quando você é acompanhado por 5, 6, 10, 20 obsessores que são atraídos por crime, que são atraídos por sangue, que são atraídos pela maldade, de ter o prazer de ver a morte, eu levanto e vou embora. Por quê? Porque eles são facilmente capazes de manipular qualquer indivíduo para um próprio interesse. Quando uma pessoa já está vendida, abalada no sistema nervoso, o sistema nervoso dela não tem a razão, ela se torna alvo fácil de qualquer tipo de informação, qualquer tipo de estímulo, qualquer tipo de desejo que é colocado. Quando as emoções elas estão completamente fragilizadas, misturadas, mescladas, ela torna-se completamente fragilizada. Quando o ponto da vontade perfaz a ação, não tem mais o que fazer. Ela se torna vendida nos pensamentos, nas emoções e na ação. É o que eu sempre falo. Uma pessoa que mata uma pessoa pode matar 2, pode matar 3. Por quê? Porque todo mundo que já tomou uma Coca-Cola sabe o gosto. Uma pessoa que já puxou um gatilho não hesitaria em puxar 2 vezes um gatilho. Uma pessoa que mata um animal para utilizar o sangue para sacrifício para um falso deus, mataria o 2º, 3º, 4º, 5º, 10 animais. Uma pessoa que comete um crime, como tirar a vida do próprio filho, não hesitaria em fazer um crime desse para com qualquer desconhecido. Isso faz com que todos esses seres, então, estejam agindo diretamente para com ela e não vão abandoná-la. Porque eles sabem que ela vai se tornar um igual na hora da morte dela. E honestamente, esses seres também sabem que ela corre risco de vida. O que traz mais valor para ela e os seres. Ou seja, se ela morre na cadeia, se ela sofre algum dano na cadeia, ou se realmente alguém da cadeia fica indignado e fala, cara, eu vou matar essa mulher, esses seres eles entram em frenesi e entusiasmo. Nós estamos lidando com algo raríssimo dentro do mundo espiritual, agora nesse exato momento, tá? Então, é interessante vocês perceberem que esses seres, eles não são magos negros, não são reptilianos, eles não são avatares, não são mestres ascensionados, não são nada de delírios da humanidade criado por uma grande fraternidade branca, criado por pessoas que entram em devaneios, né? Bem como os maconheiros ali do New Age. Eles são somente assassinos que morreram
e que vibram então o mesmo interesse em comum. Mais nada, eram pessoas vivas que passam então a vibrar essa intenção da morte, do contínuo da morte. Tá bom? A gente vai atrair eles aqui, sem dúvida nenhuma, tá? O ponto da vontade dela, ele tá com uma ramificação muito interessante. Por quê? Esse ponto da vontade, ele fica próximo do umbigo, tá? Ele comanda, então, os desejos de realizar qualquer ação. Então, você usa o seu ponto da vontade 24 horas. Por quê? Porque você vai trabalhar, você vai para a faculdade, você pega o seu carro e você sai com os amigos. O ponto da vontade, ele é utilizado para deslocar as suas intenções, suas emoções, o seu corpo físico. Ok? Quando esse ponto da vontade, então, ele entra em arrependimento, o que é uma aula até para mim mesmo, vendo claro evidentemente o que está com a Yasmin, o ponto da vontade do arrependimento, ele é negativo. Ele se ramifica para dentro. Essa ramificação age sobre o intestino, o que é interessante porque ele pode gerar câncer de intestino, acúmulos de pólipos, ele pode gerar problemas seríssimos alimentares a qualquer pessoa. Essa negativa do ponto, então, da vontade, faz com que demonstre o arrependimento da vontade. Mas o arrependimento dos pensamentos e das emoções, não. Mas da vontade, ela sim. Então ela pode falar, ele merecia apanhar, eu realmente queria descontar tudo nele, mas eu me arrependo de tê-lo matado. Entende? Isso é muito legal, porque é uma anatomia esotérica realmente de um monstro, como ela se autodenominou. Tá? Estou utilizando as palavras da própria Yasmin. Eu sou um monstro. Ok? O ponto da família nem se fala, né? Uma puta ruptura. O ponto da família ele é muito legal porque ele envolve camadas. Então, cada camada do ponto da família ele está relacionado com um grau de parentesco. Então você tem o parentesco do pai e da mãe, do vô e da avó e dos filhos. Quando lida então com o ponto da família dos filhos, essa ramificação então gerou um gap. Então ela tem o ponto da família rachado, sem dúvida nenhuma, ela tem o ponto obstruído. Quando acontece então dos traumas emocionais sendo acumulados no ponto da família, problemas renais e hipertensão, o que justifica-se então a hipertensão do começo, como eu falei, tá? Os problemas do sistema nervoso e provavelmente problemas de visão, olho direito. O que perfaz então a ruptura do ponto da família, o que gera o sistema renal, problemas do sistema renal e hipertensão, tá? Quadril dela também todo imundo, igualzinho da Bruna, advindo ali então das relações da cadeia, tá? Que vai da coxa, joelho e afeta completamente isso. Vamos atrair as energias então. Eu acho que eu já fiz a análise necessária daquilo que a gente precisa. Agora a treta, vamos ver o que vai acontecer. Me preparando aqui, com a minha calça de véio, transpirando novamente. Peço desculpas por isso, mas eu não vou ligar o ar para ser tendencioso no áudio, tá? Como alguns canais fazem. Então, lá vamos nós. Se tiver algum ser, um espírito, obsessor ou qualquer energia ligado a Yasmin nesse quarto, caralho. Se liga nisso. Que se manifeste agora. Vamos, seus assassinos, se manifestem, mostrem para o mundo que vocês existem.
seus assassinos? Se manifestem. Eles estão aqui atrás de mim. Deu um som inicial, um estalo. Eles estão quietos observando. Tá? Eles estão aqui. Essa é a anatomia de um monstro. O quarto está completamente escuro, denso, e honestamente, eu entro dentro de uma ética budista, eu me sinto na obrigação de encaminhar esses seres. Minha vontade é nenhuma. Nenhuma. Mas dentro de um princípio de ética budista eu faço isso. Porque eu não quero que esses seres eles se conectem a mais ninguém para que eles possam continuar a sua maldade. Então eu vou retirar esses seres, eu só vou girar a câmera aqui e a gente vai fazer a retirada desses assassinos que estão com a Yasmin. A Bruna não me preocupa, que me preocupa são os assassinos. Tá? Então o Dord está na minha mão. Eu vou começar o processo do encaminhamento desses seres. E depois eu quero fazer um teste. Foi. Ok. A última etapa. Agora é contigo.
Ok. Provavelmente vocês vão perceber que o quarto ele tá mais claro. Eu tô de olho fechado porque estou concentrado em outra coisa. E claramente meus pontos de energia eles abriram porque o encaminhamento ele envolve várias etapas. Então meu corpo de energia ele cria um bloqueio natural a qualquer tipo de obsessor ou energias ao meu redor que passa então a encaminhar. Como os grandes mestres faziam, me foi ensinado, então meu mecanismo de defesa é automático. Mas agora no final eu fiz questão de atrair a última energia para que a gente pudesse terminar esse trabalho de encaminhamento. Essa última energia está no quarto nesse exato momento. Eu não sei se a câmera pegou. Eu não sei se vocês estão percebendo isso porque eu estou de olho fechado e não vou abrir meus olhos. Este pequeno ser, ele está aqui comigo nesse exato momento. E ele vai ser encaminhado junto para que aconteça a reencarnação junto a ele em uma família próspera, em uma família que vai amá-lo. Então eu vou pedir para que ele se manifeste da maneira como ele queira, por áudio, por batidas, por gestos, como ele queira. Pequena criança, se manifeste. Eu estou arrepiado, ele está perto de mim. Se manifeste. Ele vai ser encaminhado pelo método budista. Não precisa nem de muito esforço para isso. É uma judiação, é uma tristeza esse tipo de atitude. Uma mãe tomou para com o seu próprio filho. Mas é uma lição que a gente aprende, é uma lição que a gente leva para com as relações espirituais e a nossa existência. Eu espero que todos vocês tenham entendido, tenham percebido a reação, a ação e reação da nossa vida. Tudo aquilo que a gente faz contra a humanidade se volta contra nós mesmos. Ação e reação. A dor, o sofrimento que essas mulheres vão passar e carregar o fardo para o resto da vida, além, obviamente, de uma condenação da sociedade para com seus atos,
elas se sentenciaram a uma existência fadada a carregar essa cruz, a morte de um inocente. É uma lição que a gente aprende, é uma lição que a gente tira, é algo importante a ser entendido por todos. Eu espero que vocês entendam o que foi feito aqui. O intuito não é fazer talk show com os mortos, o intuito não é fazer uma exploração do emocional, mas sim para a gente poder entender as relações entre a natureza espiritual desses indivíduos, a relação do seu corpo, mente, as emoções, para com realmente as energias do mundo espiritual. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Eu estou cansado, estou suado, é preciso realmente descansar um minuto, principalmente a minha mente, depois de ter visto toda essa cena. Então é isso. Eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sim, eu cobro, porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo o nosso site, casasassombradas.com.br, com algumas coisas bem legais para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.